Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês da disciplina de matemática aplicada, tá? Então, na aula passada, a gente falou um pouco dos conjuntos numéricos e eu retomei cada conjunto, conforme a gente vai estudando na escola, né? Então, falei do conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, depois os racionais, os irracionais e, por fim, o conjunto dos reais, que acaba juntando todos os números, né? E aí a gente falou um pouco do conjunto dos reais, e como a gente vai juntar todos os números, tá? A gente não tem como escrever todos os números quando fala de reais, porque eles são infinitos, tá? Um determinado intervalo. Então a gente falou que o conjunto dos reais, eles representam todos os números, tá? E o que a gente tem, seriam formas diferentes de representar. Então, vamos supor que num conjunto A, eu definisse que meu conjunto A é um conjunto em que os valores dele, né, x, eu chamo de x, ele pertence ao conjunto dos reais, de tal forma que esse meu x seja maior que -1 e menor ou igual a 3, né. O que que acontece quando eu trabalho o conjunto dos reais, tá? E no vídeo anterior a gente fala disso, se você não viu, vai dar uma olhada lá. O x pertence aos reais, quando eu falo que o x é maior que -1, né, muitas vezes o aluno fala: "Ah, maior que -1 é o zero". Só que entre -1 e zero, existem infinitos números, né. Aí o aluno fala assim: "Ah, então é o -0,9". Só que entre -1 e -0,9 também existe infinitos números, né, porque vai ter o -0,99 lá entre eles, vai ter o -0,999. Então, os reais existem infinitos números. E a gente falou na outra aula que o que a gente faz com o conjunto dos reais, como um determinado intervalo vão ter infinitos números, tá? A gente vai fazer, o que a gente faz é, existem formas diferentes de representar, tá? Então esta forma aqui seria a forma algébrica de representar o conjunto, tá? Ou a gente chama de intervalo, porque é um pedaço dos reais, um intervalo dos reais, a forma algébrica, tá? Eu posso representar esses infinitos números que eu tenho aqui numa reta numérica, que eu venho aqui, marco o meu extremo do lado esquerdo, que é o -1, né? A gente já falou lá que a bolinha oca aqui aberta é porque o -1 não faz parte. Aí eu vou lá, marco o meu extremo do lado direito, 3, eu preencho essa bolinha como se fosse um ponto, tá? Para mostrar que esse 3 ele faz parte do meu intervalo. E eu continuo a reta. E aí os números que eu tenho aqui serão esses números nessa parte ondulada aqui, ó. Eu tenho infinitos números, então o que que eu faço? Eu represento isso numa forma que a gente chama de forma geométrica. Ah, então essa é a forma geométrica de representar um conjunto, tá? O cara fala assim: "Ah, mas se não tem", aquela história, né? "Se não tem o -1, por que que então ele não conta o -0,9?" Porque se eu começar do 0,9, eu deixo o -0,99 de fora. Se eu começar com -0,99, eu deixo o -0,999. Então, qualquer número que eu quiser pegar aqui à direita do -1, se eu começar a partir dele, eu estou deixando infinitos foras. Então, a maneira de representar todos é colocar o -1 com uma bolinha aberta aqui, né, que significa que o -1 não entra, porque o meu x é maior que -1, e menor ou igual a 3. Então, toda essa parte ondulada é meu intervalo. E a gente falou que a outra forma de representar esse intervalo é colocar os extremos do lado esquerdo -1, do lado direito 3. Do lado direito, como o 3 faz parte, eu faço um cochete virado para o 3, então eu falo: "Ó, estou fechado com o 3", né. Quando você está fechado com uma pessoa, você está junto com ela.
E aqui do lado esquerdo eu estou com o colchete aberto, tá? Significa que esse -1 ele não entra no meu intervalo. Então a gente falou isso na outra aula, né? E o que que a gente vai trazer para essa aula? Essa forma aqui eu chamo ela de aritmética, tá? Uma notação de intervalo aí aritmética. A de cima geométrica e a outra algébrica, porque está em função do x. O que que a gente faz com o conjunto dos reais, né? Quando for determinar domínio da função, eu vou acabar usando isso. A gente vai fazer algumas operações com conjuntos, tá? E aqui eu vou falar das duas operações. Uma operação, as operações que realizaremos com os conjuntos numéricos, serão as operações de união e intersecção, tá? Então, a união de conjuntos, ó, união de dois conjuntos, visa representar o que é comum e não é comum aos dois conjuntos, ou seja, juntaremos os dois conjuntos e formaremos um só, não sendo necessário repetir elementos que são comuns aos dois conjuntos, tá? Então, o que que seria a união? Ó? Vou fazer aqui uma representação na forma aritmética. Eu tenho um intervalo que vai de -1 a 5, tá? Vou pôr aberto aqui do lado direito, e eu quero unir um outro intervalo que vai do 0 a 8, fechado, tá? Então, eu falo assim, vou unir isso aqui, tá? Esses dois conjuntos. O que que dá a união dos dois? Eu vou pegar os números que tem em um e no outro. Eu sempre falo assim, a união, né? O conceito de união. Então, quando a pessoa faz uma sociedade, um lá entra com 15.000 e o outro entra com 25.000 na sociedade. Então, lá no contrato social, ele até fala assim, a união de cotas, né? Então, um deu 15, o outro deu 25, para montar uma empresa. Essa empresa tem um capital de 40.000. O capital de 40.000 passa a ser da empresa, juntou os dois, união, tá? Ou maquinário. Um cara tinha uma máquina de sopro de plástico, o outro tinha uma extrusora. Juntou para fazer uma fábrica. Na hora que juntou, passa a ser dos dois. A extrusora, que o cara não tinha, fez sociedade com o outro, a nova empresa passa a ter a extrusora. O outro não tinha injetora. Juntou, passou a ter, tá? Então, a união, ele vai fazer isso. Ele vai juntar os dois. Então, e eu sempre falo que as operações, tá? Se a gente quiser fazer as operações, uma maneira boa de fazer é a visual. O visual é o geométrico. Então, eu viria aqui, ó, pegaria esse primeiro conjunto e representaria ele na forma geométrica. Então, falar assim, ó, do lado esquerdo aqui, meu extremo é -1, tá? Então, eu marco uma bolinha aqui com -1. Como esse colchete está virado para o -1, então eu estou fechado com -1. O -1 faz parte do meu intervalo. Aí eu vou até o extremo da direita, que é o 5. Como esse colchete não está virado para o 5, o 5 não faz parte do meu intervalo. Eu deixo uma bolinha aberta, ó. E todos esses números aqui, ó, que eu estou pintando, ondulando, todos os números que eu tenho aqui infinitos fazem parte do meu intervalo. Aí eu quero fazer uma união, quero juntar, unir com esse outro intervalo. Então, eu faço uma outra reta paralela a essa, tá? Do lado esquerdo, eu vou marcar o 0, e o 0, como eu já tenho uma orientação, ele sempre está à direita do -1 e à esquerda do 5. Então, vou marcar o 0 aqui, tá? Nesse ponto. Como o colchete não está virado para o 0, então, nesse intervalo, eu não tenho 0. E aí, eu vou nesse intervalo até o 8, tá? O 8 está à direita do 5, então, o 8. Como o colchete está virado para o 8, eu estou fechado com 8. Então, eu pinto a bolinha aqui para dizer que eu conto com 8. Eu estou fechado com 8, tá? E os números que eu tenho é essa parte ondulada aqui, ó, do intervalo
de 0 a 8, só que do lado esquerdo aberto. Eu não conto com 0, tá? E fazer a união, ó, fazer a união dos dois conjuntos, eu traço uma terceira reta paralela a essas e eu vou unir, juntar, tá? Então, aqui, o que acontece, ó, na hora que eu juntar os dois conjuntos? Esse conjunto de cima, ele tem o -1, ó, porque a bolinha está fechada. Só que aqui embaixo não tem o -1. Mas se eu vou unir, vou juntar os dois, então esse novo conjunto ele vai ter o -1, tá? Porque tinha em um dos conjuntos, então eu tenho o -1. Aí aqui, ó, à direita do -1, eu tenho o número em cima, mas não tenho embaixo. Então, na união, eu passo a ter. Se uma das pessoas tiverem se uniram, passam a ter. Aqui o 0, eu tenho 0 em cima, ó. Não tem embaixo, mas uniu, passa a ter o 0. Tá? Aqui, nesse intervalo, à direita do 0 e à esquerda do 5, eu tenho em cima e tenho embaixo. Então, os dois têm. Vai continuar tendo, tá? Se cada um tivesse uma extrusora, a empresa continuaria tendo extrusora. Aqui, ó, eu vou tendo comum aos dois. Aí chega aqui no 5, eu tenho embaixo, mas não tenho em cima. Uniu, passa a ter, tá? Basta que um tenha. Então, aqui tem o 5. À direita do 5, eu tenho embaixo, mas não tenho em cima, mas é uma união. Então, se um tem, passa a ser dos dois, ó, tá? E eu vou tendo coisas que pertencem a um deles até o 8. Então, chega no 8, eu vou ter até o 8, porque um deles tem. À direita do 8 não tem nem em cima nem embaixo. Então, uniu, mas ninguém tem, não vai ter. E aí, a união desses dois vai dar esse conjunto aqui, ó, esse intervalo. Tá? Então, ele vai dar um intervalo que vai do número do -1 até o 8. Tá? Eu respondo aqui, ó, que meu intervalo vai do -1 à esquerda ao 8. Tá? Como eu utilizo esse -1, como ele faz parte do meu intervalo, então eu ponho um colchete virado para ele. E como o 8 também, aqui é uma bolinha fechada, faz parte do meu intervalo, eu também viro o colchete para ele, tá? Então, unir os dois conjuntos esse primeiro conjunto ele não tinha o número 6, mas o segundo tinha. Então, na hora que uniu, passo a ter o 6, tá? Esse conjunto aqui, ele não tinha os números negativos, mas esse tinha até o -1. Então, o menos 0,5 aqui não tinha, mas aqui tinha. Então, na hora que uniu, passou a ter, tá? Então, a união, ele junta os dois conjuntos, tá? Basta que tenha nenhum, já é suficiente para fazer parte desse novo conjunto. E a outra operação que a gente tem aqui é a intersecção, tá? Então, a intersecção, a união, ele vai pôr um U aqui de união, e a intersecção, ele vai pôr um U ao contrário aqui. Então, ele fala que a intersecção de dois conjuntos visa representar apenas o que é comum aos dois conjuntos. Ou seja, o conjunto solução terá só o que for repetido nos dois conjuntos, tá? Então, se eu fizesse esse mesmo exercício aqui, ó, e ao invés de união fosse uma intersecção, ó, então eu ia representar o primeiro conjunto, ia fazer uma reta, do lado esquerdo a minha bolinha seria fechada no -1, eu estou fazendo ele de novo aqui, e do lado direito uma bolinha aberta no 5, porque o 5 não faz parte, e todos esses números fariam parte. Depois eu faria uma reta paralela a essa, intervalo de 0 a 8. O 0 aqui, ó, seria uma bolinha aberta, porque o 0 não faz parte, e ela iria até o 8 aqui, uma bolinha fechada, tá? Só o que eu fiz ali do lado. E todos esses números fariam parte. Só que se eu tivesse fazendo esse conjunto aqui, o intervalo de -1 a 5, tá? Aqui é um colchete, saiu ruim, de -1 a 5. Intersecção ao intervalo de 0 a 8, tá? O que seria intersecção?
A intersecção visa pegar apenas o que é comum aos dois conjuntos. O conjunto solução terá só o que for repetido, tá? Então, aqui eu faço uma reta e vou ver. O que é repetido em cima e embaixo? Ó? Esse menos 1, ele tem em cima, mas não tem embaixo. Então, ele não é algo repetido, tá? O zero aqui, ó, eu tenho ele em cima, mas não tenho embaixo. Então, o zero vai ser meu extremo, mas ele não entra. Eu não tenho em cima e embaixo. Então, vou pôr uma bolinha aberta aqui no zero, tá? Aí, à direita do zero, ó, eu tenho em cima e tenho embaixo, que é uma parte ondulada, ó. Eu tenho em cima ondulado e embaixo. Então, eu vou representando aqui o que é repetido em cima e embaixo, ó. Cima e embaixo, repetido. Cima e embaixo, repetido. Em cima e embaixo, repetido. Cima e embaixo, repetido. Quando eu chego no 5, eu tenho 5 embaixo, mas não tenho em cima, tá? Então, o 5, ele não é um fator comum. Ele só é meu extremo aqui, que eu vou pôr ele com uma bolinha aberta, o 5. E esta parte entre 0 e 5 é a parte que é repetida, é comum em cima e embaixo. Então, quando eu fizer a intersecção, eu falo que vai dar um intervalo do 0 ao 5, tá? Como o 0 não faz parte, eu faço um colchete para fora. Como o 5 não faz parte, eu faço um colchete para fora também, tá? Então, a união deu intervalo de menos 1 a 8, e a intersecção deu intervalo de 0 a 5, tá? Só o que é repetido, ok? Então, isso aqui é fazer essas operações, ó. Bom, então aqui eu estou com mais dois exemplos de operações com intervalos, tá? Eu tenho aqui uma união de dois intervalos e aqui eu tenho uma intersecção, tá? Só que esses dois, eles estão na forma algébrica, ó. Então, esse primeiro intervalo, ele fala para mim assim, ó, x pertence aos reais, tá? Esse R é de reais, tal que o meu x é maior que menos 6, tá? Como esse símbolo está virado para o x, eu falo x maior que menos 6 e menor ou igual a 1. Então, eu posso vir aqui numa reta, representar como se fosse a reta dos reais e marcar esse intervalo, ó. Eu falo que aqui do lado esquerdo, o meu extremo do lado esquerdo é o número menos 6, tá? E como ele fala aqui que o x é maior que menos 6, o menos 6 não entra. E meu intervalo do lado direito, eu falo que é o 1, né? O 1 está à direita do menos 6. Então, eu venho aqui e falo que esse meu intervalo é o 1 positivo, tá? Só que como esse x é menor ou igual a 1, então eu faço aqui uma bolinha cheia para representar que eu conto com esse 1, que esse 1 faz parte do meu intervalo. Então, tudo isso aqui, ó, todos os números entre maior que menos 6, né? Entre menos 6 e até o 1, eles fazem parte do meu intervalo. Como tem infinitos números aí, a única coisa que eu faço é representar esses números, tá? Então, aqui, ó, o 1 faz parte, eu faço uma bolinha cheia, dizendo que eu conto com 1. O menos 6 não faz parte, eu faço uma bolinha aberta, tá? Aí eu vou para o segundo intervalo, ó. Ele fala para mim que o segundo intervalo é um intervalo que o x é maior que menos 10, tá? E menor que menos 3. Então, eu vou vir aqui, ó, marco, vou fazer aqui, vou estender um pouco e vou falar assim, ó, meu extremo do lado direito aqui é o menos 10, tá? Como eu já tenho uma referência do menos 6, eu vou marcar esse menos 10 aqui à esquerda do menos 6. Então, menos 10. E como x é maior ou igual a menos 10, eu faço uma bolinha para esse menos 10, uma bolinha cheia, representando que esse menos 10 faz parte do meu intervalo, tá? E meu extremo do lado esquerdo é o menos 3. Esse menos 3, ele está à direita do menos 6 e à esquerda do 1. Então, eu vou marcar esse menos 3, ó, por aqui, tá? E marco esse extremo aqui, que ele é a representação do menos 3. Como esse valor é só
menor que menos 3, o menos 3 não entra, eu deixo a bolinha oca, tá? E represento que todos os números que estão neste intervalo fazem parte desse conjunto aqui, ou subconjunto dos reais, tá? Então, aqui eu representei todos esses números. Esta bolinha aberta diz que o menos 3 não entra, mas qualquer menos 2, 9, 9, 9, perdão, aqui do lado esquerdo é menos 3,00000001, ele faz parte do meu intervalo, tá? Então, eu representei os dois aqui. Qual é a operação que eu quero fazer entre os dois? É a união, unir esses dois conjuntos. Então, a união dos dois conjuntos, eu vou fazer uma terceira reta, tá? E vou unir, tá? Na união, uniu, um tinha, o outro não tem, uniu passa a ser dos dois. Então, aqui, ó, no intervalo de baixo, eu começo a ter um número a partir do menos 10. Ah, o de cima não tinha, não tem problema, basta que um tenha. Se um tem, passa a ser dos dois, ó. Então, eu venho aqui e falo, ó, esse meu conjunto vai começar com o menos 10, tá? Depois, aqui à direita do menos 10, eu tenho embaixo, mas não tenho em cima. Não tem problema, é união. Então, um tem, passa a ser dos dois, ó, tá? Aqui, um tem, passa a ser dos dois, é a união, tá? Eu brinco e falo lá com o padre, né? No casamento, ele fala a união dos dois. O que é do homem passa a ser da mulher, né? E depois a gente percebe que o que é da mulher continua sendo dela. Mas a união é um é de um, passa a ser dos dois. Então, aqui, ó, eu tenho embaixo, passa a ser dos dois. O menos 6 eu não tenho em cima, mas ele tem aqui embaixo, tá? Ele faz parte no intervalo. Então, se uniu, o cara que não tinha passa a ter, ó. E eu vou mostrando, ó, aqui, os dois têm. Ao menos 3, o conjunto de baixo não tem, mas eu tenho o menos 3 lá em cima. Então, ele passa a ser dos dois, ó. Tá? Então, toda parte que tem pelo menos nenhum conjunto passa a ser dos dois. E eu vou ter números aqui até o 1, né? O 1 tem em cima, então passa a ser dos dois. Chegou no 1, a direita do 1, né, maior que 1, não tem nem em cima nem embaixo. Então, na hora que unir, não vai ter, tá? Então, a união desses dois conjuntos vão dar números aqui, ó, nesse intervalo. Eu vou ter números, né, do menos 10 até o 1. O meu x, eu falo que é como se ele ficasse se deslocando aqui. Então, eu tenho um x aqui que está no meio desses dois caras. Em relação a esse menos 10, o meu x está para a direita, então eu falo que meu x é maior que menos 10. E como o menos 10 faz parte do meu intervalo, então eu falo que meu x é maior ou igual a menos 10. E esse x, ele vai até o 1, né? Esse x corre aqui à esquerda do 1. Então, esse x, ele anda aqui, se desloca aqui, como se fosse um fio, né? Se deslocando. Esse x em relação a 1, ele é menor ou igual a 1, porque eu conto com 1 também, tá? Então, a união desses dois conjuntos, eu teria isto aqui como resultado. Então, eu viria aqui, ó, escreveria aqui meu conjunto solução, tá? Eu diria assim, qual é o meu conjunto? Aqui é um S de solução. Então, deixa eu só minimizar mais um pouquinho aqui para poder escrever ele. Atrapalha. Então, vem aqui e fala assim, ó, que meu conjunto solução, né? Ele deu a união desses dois deu um x que pertence ao conjunto dos reais, né? Tal que, de tal forma que o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 10 e ele tem que ser menor ou igual a 1, tá? Então, esse aqui é meu conjunto solução. A união desses dois conjuntos vai resultar nisso aqui, tá? E aí, para a gente finalizar, eu vou fazer mais uma operação aqui, só aqui com intersecção, né? Então, vou vir aqui nesse primeiro conjunto, ó, vou fazer uma reta, tá?
Meu extremo do lado esquerdo aqui, ó, é -1. Então, eu vou marcar o -1, tá? Do lado esquerdo. E aqui, como x é menor ou igual a -1, a bolinha do -1 aqui, ela fica fechada, porque o -1 faz parte do meu intervalo. Meu extremo do lado direito é o 2, ó. Então, eu vou marcar aqui o 2. Só que meu x é maior que 2, só maior. Não entra o igual. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma bolinha oca, que a gente fala aberta, tá? O 2 não faz parte, ele é só o extremo. E aí, como que eu represento esse intervalo? Meu x é menor ou igual a -1, menor que -1, então está para a esquerda, ó. Eu vou ondular essa parte aqui, que é menor que -1, tá? Como ele não determina um extremo, então eu ponho uma seta mostrando que isso vai para o infinito. E aqui do lado direito ele fala que é maior que 2, então eu vou representando, ondulando maior que 2. Só que maior que 2, 2, 10, 100, 1000, 1 milhão, então eu ponho uma seta aqui na ponta, representando que isso continua, que isso vai para o mais infinito, tá? Representei esse primeiro intervalo. Faço uma reta paralela a essa e vou representar meu segundo intervalo. Esse intervalo, ó, o x é maior que -3. Então, para eu marcar esse -3, eu vou tomar essa reta de cima como referência. O -3 ele vai ficar à esquerda do -1 na reta numérica, né? Então, eu vou marcar o -3. O x aqui, como é maior que -3, então o -3 ele não faz parte. Eu coloco uma bolinha oca aqui, tá? Quem entra? O -2,9999999. O -2,999 que eu quiser, mas o -3 não, tá? E se eu fixasse o -2,9, eu perderia valores. Então, eu trabalho com o extremo, mas para representar que ele não faz parte, uma bolinha aberta. Depois, quem é meu extremo do lado direito? O 4. Esse 4, como eu já tenho uma referência aqui, que é o 2, esse 4 vai ficar aqui à direita do 2, tá? E o meu x, como é menor ou igual a 4, o 4 igual aqui entra, eu faço uma bolinha fechada, mostrando que eu estou fechado com 4, ele faz parte do meu intervalo. E a parte que eu vou ondular, se é maior que -3, é a direita do -3. Tá? Esse ondulado são os números do meu conjunto, até o 4, porque é menor ou igual a 4. Tá? E aí eu representei cada conjunto aqui. E para eu fazer a operação, eu ponho aqui uma reta paralela, tá? Ponho aqui uma reta paralela e vou fazer a operação, né, indicada aqui. Qual a operação que eu quero? A intersecção. O que é a intersecção? A intersecção é o que tem de comum repetido nos dois, tá? Então, eu venho aqui, ó, e vou começar que nesse conjunto de baixo eu tenho números maiores que -3, né? Aqui eu tenho menores que -3, mas a intersecção tem que ser repetido. Então, eu vou vir aqui, ó, bem nesse ponto, o -3, que ele é o extremo, tá? E vou marcar aqui uma bolinha aberta, ó, o -3. Ele vai ser meu extremo. Eu tenho o -3 em cima, mas eu não tenho embaixo. Então, a intersecção é o que é comum, repetido nos dois. Eu não vou ter o -3. Eu vou começar a ter números à direita do -3, ó, que à direita do -3 eu tenho em cima e tenho embaixo. Então, falou, aqui eu vou ter. Aqui tem em cima e tem embaixo. Quando eu falo que tem em cima e tem embaixo, é porque é o ondulado que representa que tem. Aqui tem em cima e tem embaixo. Aqui tem em cima e tem embaixo. Aqui tem em cima e tem embaixo. E vai até o -1, porque o -1 eu tenho em cima e tenho embaixo, tá? Então, eu vou vir aqui com uma bolinha fechada, representando que eu tenho o número até o -1. Quando eu for maior que -1, eu vou ter embaixo, ó, mas não tem em cima. A intersecção eu vou pegar o que tem nos dois, o que é comum nos dois. Então, toda essa região aqui, ó, não vai ser comum, porque só tem nenhum.
Qual é a outra parte que vai ter nos dois comum? A direita desse 2. Ó, esse 2 não tem em cima e tem embaixo. Então, esse 2 vai ser o extremo aqui. Mas eu não tenho ele em cima e embaixo. Ele vai ser só meu extremo. Maior que 2 eu vou ter em cima e embaixo. Ó. Então, eu vou marcando aqui. Ah, eu tenho em cima e embaixo. 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 E eu vou ter em cima e embaixo até o 4. Porque o 4 tem em cima e ele é o último extremo do lado direito, tem embaixo. Então, eu vou com números até o 4. À direita do 4 tem em cima, mas não tem embaixo. E a intersecção eu estou querendo o que tem nos dois. Ó. Então, essa região tem nos dois e essa região tem nos dois, né? Aqui, o meu x fica andando aqui, ó, nesse intervalo. Então, eu falo que meu x está aqui no meio, ó, tá? Vai ficar um pouco apertadinho. Em relação ao menos 3, eu falo que esse x está à direita, então que o x é maior que menos 3. Ó. Ah, meu x é maior que menos 3. E em relação ao menos 1, o meu x é menor que menos 1. Só que como o menos 1 entra, eu coloco menor ou igual a menos 1. Tá? E vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar meu x aqui no meio, ó. Meu x, ele anda aqui. É como se fosse um fio e eu ficasse movimentando o x. O meu x em relação ao 2, ele é maior que 2, tá? Não entra o 2 porque a bolinha está aberta. E em relação ao 4, ele é menor ou igual a 4. Eu ponho igual porque o 4 serve para mim, tá? Portanto, meu conjunto solução aqui, eu responderia isso, tá? Fala assim, ó, qual é meu conjunto solução desse exercício? Qual é meu conjunto solução desse exercício? Eu falo que o meu x pertence aos reais, tal que o meu x seja, primeiro, maior que menos 3 e menor ou igual a menos 1, tá? Então, eu posso pegar números nessa região aqui, então é nessa região, ou nessa outra região. Escrevo x maior que 2 e menor ou igual a 4, tá? Então, está aqui o conjunto solução e dois exercícios aqui fazendo as operações, tá? Uma de união de intervalos e outra de intersecção, tá? O que é adequado a gente saber? Que a representação algébrica ela pode ser representada na forma geométrica. Eu digo que o geométrico é sempre mais fácil porque ele é visual. Eu consigo enxergar o que se repete aqui no caso. Ou eu consigo enxergar o que dá a união dos dois, tá? Então, essas operações com esses intervalos, futuramente, quando a gente estiver estudando o domínio da função, a gente vai usar algo bem nessa linha da intersecção de dois intervalos para determinar o domínio da função, tá? Então, esse vídeo ele complementa o anterior, que eu coloquei lá, falei dos conjuntos e falei como que a gente representaria o conjunto dos reais, né? Um intervalo dos reais. Porque como ele tem infinitos números, a única coisa que eu tenho, eu não consigo escrever os números. Eu consigo representar os números, tá? Eu consigo representar aqui que o meu x ele está maior que 2 e menor ou igual a 4. Quantos números tem aqui? Infinitos. Tenho 2,1, tenho 3, tenho 3,9999, tenho 4, tenho 2,0000001, tá? Eu representei infinitos. E desta forma, mostrando que o 2 não entra e o 4 entra, ok? Bom, então, espero aí que esse vídeo ajude vocês nos estudos e na resolução desse tipo de exercício, ok? Então, um grande abraço aí e até o próximo vídeo.